Pessoal, boa tarde a todos. Vamos começar com mais uma aula. Na última aula, tô vendo o chat aqui, kkk, tia Chupita, bota para gravar, botei. Lembrei dessa vez. Na última aula, eu pedi para vocês assistirem os 4 vídeos. Vocês assistiram? Hoje a gente vai Sim. comentar sobre isso. Bom demais. Vamos lá, então. Esse módulo é o módulo 2. Tá bem aqui? Vocês estão vendo a tela, né? Tranquilo? Responda aí, pessoal. Tá tudo normal até agora. Tá normal, né? Então, a gente está aqui, ó, nesse módulo critério de divisibilidade, tem 4 vídeos, tá? Eu vou comentar aqui que cada um desses vídeos falou aqui hoje, e aí a gente pode partir para o exercício se eu ver confiança em vocês aqui, tá? Então, vamos lá. O módulo é módulo de visibilidade, critério de divisibilidade. Esse material aqui, quem fez foi esse professor aqui, Kleber e Thiago. Bem, o que o vídeo 1... a TV travou, calma aí. Ela trouxe o controle para mim. Olha lá, filha. Você tem 1 ano e 2 meses, você já era para saber mudar de canal. Não acha, não? Calma aí. Pronto. Olha lá. O que o vídeo 1 fala, pessoal? Basicamente. Vamos lá, vamos começar aqui. O que é um critério? O que é um critério de divisibilidade? É uma regra para dividir? Uma regra. Uma regra pode ser uma regra. Mas essa regra serve para quê? Para descobrir se um número é divisível por outro? Isso, para Ou descobrir esse é se o só, número é divisível. ou esse Mas é aí só não para precisava. divisibilidade? Tem outros critérios também? Tem outros critérios na matemática, mas o de divisibilidade serve só para isso mesmo. Agora, para que critério se eu posso dividir um número pelo outro e saber se ele é ou não divisível? Porque se o número for muito grande, vai demorar muito para você saber. Exato, então são Né? para esses casos. Os critérios de divisibilidade, eles são para esses casos de números muito grandes, né? E aí os critérios, eles também, além de saber se o número é divisível ou não, os critérios servem também para a gente descobrir o resto, tá? Então a gente está estudando aritmética, o resto é muito importante. O resto é muito importante para a gente, tá? Então, no primeiro vídeo, ele fala do critério de divisibilidade por 2. Qual que é o critério de divisibilidade por 2? Se o número for par, ele é divisível por 2. E como é que eu sei que ele é par? Se ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é par. O critério de divisibilidade por 2, eu tenho que analisar o último algarismo, correto? Do número? Certo? Sim. Isso é matemática, que eu acabei de afirmar. Isso que eu estou fazendo é matemática? É. Sim. Então, muitos acham que isso é matemática. Eu pegar uma afirmação, né, e declará-la, né? Eu pego uma proposição e falo que aquilo é verdade. Isso não é matemática, viu, pessoal? Uma regra pronta e usar ela não é fazer matemática, tá? Fazer matemática é a gente mostrar por que isso é verdade. Então, eu assisti os 4 vídeos e ele não mostra o porquê matemático dos critérios. No último ele mostra. Ele dá uma ideia que é o porquê. Então, por que ele não vai explicar a matemática por trás? Porque ela é mais difícil. Então, para o nível de vocês, o entendimento seria, vamos dizer assim, é mais difícil de entender. Mas o vídeo, ele mostra
a ideia que está por trás, que é a que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então, eu vou revisar os critérios com vocês e daí a gente vai ver o que ele faz no último vídeo. Então, eu não vou colocar aqui o critério, não. Todo mundo já sabe. O critério por 2 é analisar o último algarismo. Baseado nisso, o 2 é primo, ele cria o critério de todos os números que têm a potência 2. Por exemplo, o critério do 4. Qual seria o critério do 4? Se os dois últimos algarismos forem divisíveis por 4. Ou se a Os so... dois, se o número dois for... se o número formado pelos dois últimos algarismos for divisível por 4. Se o número formado os dois últimos algarismos, eu tenho um número, aí esse número vai ter os dois últimos algarismos. Se esses dois últimos forem divisíveis por 4, então o número todo será. Aí ele vai para o critério do 8. Então vamos agrupar aqui. Qual que é o critério do 8? Se os três últimos algarismos... Se o número formado pelos três últimos algarismos for divisível por 4, então Os ele três. será divisível. Não for divisível Exato. por 8, ele será... O número total será divisível por 8. Então, olha só, por que ele fez isso? O 2 é primo, beleza. O 4, pessoal, ele é uma potência de 2. Ele é 2 elevado a 2. E olha só, o expoente não é 2? A Sim. coincidência em que analisa os dois últimos algarismos. Ó. O 8 do que 2 elevado a 3. Olha o expoente, é 3. E aí a gente analisa os três últimos algarismos, certo? Uhum. E assim sucessivamente. Então a gente pode generalizar que a gente sabe o critério, então, para qualquer número de potência base 2, tá? Então, por exemplo, se um número ele for escrito na forma 2 elevado a um n, em que esse n é natural, então o critério dele é a gente analisar os n últimos algarismos, tá? Por exemplo, eu quero o critério de divisibilidade do 16. Se o número formado pelos 4 últimos algarismos for divisível por 16. Perfeito. Sabendo que o 16 é 2 elevado a 4, então eu vou ter que analisar os 4 últimos algarismos. Se os 4 últimos forem divisíveis por 16, então esse também número será, tá? Então vamos para alguns exemplos. Vamos pegar aqui um número bem grande. Me fala um número bem grande aqui. Vamos... 5.728. Esse número é pequeno. Vou pegar ele e vou pegar mais alguma coisa. 5.939.939.700 e 716. 439 mil 736. 736. E eu ainda vou completar com 24 aqui no final ainda. Pronto. Ó, eu tenho esse número grandão aqui. Certo? Vamos lá. Esse número, ele é divisível por 2? Termina com Sim, 4, sim. né? Ele é. Sim. Se ele termina em 4 é porque ele é. Ele é só no último algarismo aqui, né? Então, ok. Ele é divisível por 4? Sim. Sim. Por quê? Porque 24 Tem é 20. divisível por 4. Então, vocês pegaram a macete, né? Então, os dois últimos aqui, 24. Ele é divisível por 8? Sim. Sim, porque 24 Sim. é divisível 24 Aham. é divisível por por 8. 8. Realmente. No caso aqui, os três últimos algarismos, aí eu tenho um zero à esquerda, né? Mas ele continua sendo os três últimos. Então, isso aqui vai ser considerado 24, e 24 é a mesma coisa que 8 vezes 3, né? Então, muito bem. Ele é divisível por 16? 16? Porque 1024 é divisível por 16. Ah, então
basta ver esse número aqui, né? 1024. 1024. Se ele é divisível por 16. 16. 16. Isso aqui, se eu não me engano, 1024 é 2 elevado a 10, 16 é 2 elevado a 4. Então, esse aqui vai dar 60 como resposta, correto? E resto zero. Não sei, eu sei que é dividido por 16 porque faz parte da sequência de... sequência de... memória de computador, né? Não, é tipo 2 elevado a 2 é 4, aí assim por diante, 8, 16, 32, 64. Só sei Foi isso que... que eu fiz, ó. 1024 é 2 elevado a 10. Aham. E eu quero dividir por 16, que é 2 elevado a 4, né? Aí a gente aprendeu lá na sala de aula, quando o planeta não tinha doença, vocês lembram? Quando o planeta era um mundo habitável. Que aqui divide potências de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes, né? Então, 10 menos 4 dá 6. Que é a mesma coisa que 32 vezes 2, 64. Tá? Eu fiz isso. Beleza. Alguma dúvida até aí, esse critério do 2? Tranquilo? Tranquilo. Pessoal, agora por que ele dá certo? Por que ele dá certo? O porquê matemático, eu vou fazer que nem o professorzinho lá. Eu não vou fazer matemática profunda da aritmética, não. Apesar de que vocês já têm capacidade para isso, tá? Por que vocês têm capacidade? Para vocês o que é um número múltiplo, o que é um divisor e a divisão. Já expliquei a divisão para vocês. Então, basicamente, vocês só precisam disso. A gente sabe que o número A divide B, se o B é igual a um A vezes alguma coisa. A gente já falou isso nas outras aulas. Então, isso dá para a gente provar, sabe? A gente precisaria provar mais um teoremazinho, que seria se A divide B e A divide C, então A divide B mais C. Esse teorema também é fácil de provar, mas eu não vou fazer para esses campos todos interiores matemáticos, não. A gente só precisa saber de uma coisa. Aquela escrita do... Tem um barulho aí, pessoal, vamos ligar o microfone? Um barulho atrapalhando aí. Tem aquela noção do sistema decimal, da escrita dos números. Vocês lembram que um número ele pode ser escrito assim, ó? Vamos pensar no 54.000. Não, 54.832. Vocês lembram que a gente conversou que esse número ele pode ser escrito assim? A unidade vai ser 2 vezes 10 elevado... Todo número elevado a 0 é 1. Então, isso aqui só é 2. Tá? A gente pode escrever isso como soma de potências de base 10. Por exemplo, o 3 não é a mesma coisa que 30 aqui, ó, pessoal. O valor dele relativo, ó, não é 30? Então, eu posso escrever o 3 assim, ó. 3 vezes 10. Vocês lembram disso, dessa aula? Sim. Sim. O 8, mesma coisa que 800. Aqui, ó. 800 ele dá centena. Sendo 8 vezes 100. Sim ou não? Sim. Que é 10 ao quadrado é 100. O 4, ele está na 4.000. Eu posso escrever ele 4 vezes 1.000. 4 vezes 1.000. Mais 1.000 é a mesma coisa que 10 à terceira. E o 5, ele é 5 vezes 10.000. Só que o 10.000, ele é 10 elevado à quarta. Tá? Vocês lembram disso, né? Então, isso aqui, pessoal, é o sistema de numeração decimal. Isso vale sempre, tá? Então, se esse número aqui, 54.834 aqui, ele for divisível por 2, por 4, por 8, essa soma também é. Só que essa soma só é divisível por 2 se cada par for divisível por 2.
tá? Então, olha só, o que a gente pode observar aqui? É muito simples. O que a gente pode observar? Esse número aqui, ele não termina em zero? Ele não é 10.000? Sim. Isso aqui não é 50 mil? Desculpa, 50 mil? 10 mil vezes 5? Sim, sim. Ele não é divisível por isso. Então não precisa analisar nada dele, porque ele é divisível por 2. Esse número aqui, ele também não termina em zero, porque ele é 4.000, que é 4 vezes 1.000. Então também não precisa analisar. Esse aqui é 800, termina em zero. Esse aqui termina em zero. Então, o critério, pessoal, ele fica, a regra fica, a análise fica sujeita apenas à casa das unidades, porque esse número aqui, ele pode ser 2, ele pode ser par, ele pode ser ímpar, ele pode ser, enfim, ele pode ser par ou ímpar. Então, o que vai decidir é a casa das unidades. Estão entendendo isso aqui? Sim. Mesma coisa se fosse o critério do 4. Ó, se o critério fosse do 4, esse número aqui ia terminar em 0, 0. Ele ia terminar em 2 zeros. Ele ia terminar em 2 zeros, correto? Na verdade, ele ia terminar em mais zeros. Ele ia terminar em 4 zeros. Só que eu só preciso analisar esses dois últimos. Todo número que termina em 2 zeros, ele é divisível por 4. Tudo bem? Sim. Porque 0 dividido por 4 dá 0. Então, esse aqui eu não preciso analisar. Esse aqui eu não preciso analisar. Esse aqui eu não preciso analisar. Agora, esses dois últimos aqui, ó. Certo? Esse aqui vai ser 30, que termina aqui em 0. E esse aqui termina em 2. Então, veja que aqui eu não sei. Eu tenho que analisar essa soma. No caso aqui, 30 mais 2, divisível. 4, mas não sei. Ó, 30 mais 2 deu 32. 32 é divisível por 4, que é 8 vezes 4. Tudo bem. Mas poderia não ser. Poderia não ser. Tá? Então, o critério do 4, eu tenho que sempre as duas últimas, a formação desse número. Porque esses aqui não precisam, ó, já está analisado. Tá? Tudo bem nesse caso aqui também? O 8 é a mesma coisa. Ó. O do 8, ele vai terminar... Esse aqui termina em 3 zeros. Então, ele é divisível por 8. Esse aqui também termina em 3 zeros, porque 1.000 é 1 e 3 zeros. Esse aqui é 4.000. Então, termina em 3 zeros. Eu não preciso analisar. Agora, esse número aqui, esses três últimos, que é o 800 mais 30 mais 2. Então, veja, esse número aqui, ele não é necessariamente divisível por 8. Tem que analisar ele. E analisar ele é analisar essa soma. Então, ou seja, 832. E aí eu tenho que analisar. Nesse caso, 832 é divisível por 8? Vamos ver. Sim ou não? Acho que sim. Sim. É? Porque 32 é múltiplo de Ele é 8. divisível. Exato. Você pega os dois últimos para saber se é, para evitar verdade. dividir o número. Porque 8 ali já deu, né? Então, olha só. Então, eu vou fazer a mesma coisa agora para a família dos 3. Aí vai ficar mais clara essa situação, tá? Alguma dúvida na justificativa? Não. Sabe para que serve uma justificativa matemática? Ela não serve apenas para mostrar que você é matemático, não, tá? Uma justificativa matemática, ela serve para te dar ideias de como resolver problemas mais complexos, tá? Então, por exemplo, quando chega um problema, você consegue ter a ideia de escrever, por exemplo, no sistema decimal. Tá? Então, ele ajuda a te dar ideias. Bem, agora vamos pensar aqui no critério do 3. Deixa eu mudar a cor do pincel aqui. Qual que é o critério de divisibilidade do 3?
A soma de todos tem que dar um múltiplo de 3. Feito, Um número perfeito. divisível. A soma dos seus algarismos, né? A Exato. soma dos algarismos tem que ser um número divisível por 3, múltiplo de 3. Né? Exato. Como o 3, da mesma forma aqui do 2, né, que a gente fez agorinha, o critério do 3 vai valer para os números que são potências de base 3. Então, por exemplo, do 9. 3 vezes 3. Não, 3 mas ao qual seria o quadrado. critério? Ou 3 elevado a 2. 3 ao quadrado. Mas qual que seria o critério de divisibilidade do 9? Ó, o critério de Se a soma dos divisibilidade do algarismos for 3, divisível por 9, então é divisível por 9. Se a soma dos algarismos for divisível por 9, é o então é resultado isso que eu divisível quero por que 9. vocês entendam aqui a relação. O critério do 9, ele tem a ver diretamente com o do 3, mas não vai ser igual ao do 2, não, vai ser até mais fácil, tá? Então, é o mesmo critério, só muda 3 por 9. Então, o critério de divisibilidade do 9 é quando a soma dos algarismos também for divisível por 9, tá? Por que isso? Porque o 9 é 3 ao quadrado. Diga, Kelvin. Todos os números que são múltiplos um do outro têm ligação? Todos os números que são múltiplos. Não, Tipo, 3 tem não, ligação com 9. Alguns, mas pelo menos alguns têm? não. O 12 é múltiplo do 3 e não tem nada a ver com isso, por exemplo. Entendeu? Tem que ser múltiplo, não. Ele tem que ser formado apenas o algarismo 3 na sua ação que a gente deu na aula passada, né? Construção de primos. Por exemplo, quem que seria o próximo número aqui? Seria o 12. 27. 27. Não, 27. Então a gente tem o critério do 27. O critério do 27, ó. Por quê? Porque 3 elevado a 3. Quem que seria o próximo? Quem que seria o próximo? 91? Não, 91 não. 71? Também não. Peraí. 81. Hã? 81. 81. O 81 é 3 elevado a 4. Se você entender a regra, se você entendeu a regra, a gente pode generalizar o critério para qualquer número que seja 3 elevado a um n, em que n é natural. E qual é o critério? O critério é o mesmo do 3. Qual que é o critério? Se a soma dos algarismos for divisível, então o número também o será. Tá? Então, se a soma dos algarismos for divisível por 9, por exemplo, então o número será divisível. Se os algarismos for divisível por 27, então o número também é divisível por 27. Então a gente está criando aqui os critérios de vários números. Tá? Davi, Diga. olha, você falou aí tal de se o número, a soma for divisível por 9, por 9 é divisível por 9. Então, tipo, se eu pegar um número, a soma dele for 81, ele pode ser divisível por 81, 27, 9 e 3? Ou tem Perfeito. casos isolados dele ser dividido só por 1? Não. Se a soma der 81, ele vai ser divisível por 81, ele vai ser divisível por 27, ele vai ser divisível por 9 e divisível por 3. Tá? Tranquilo? Tranquilo. E outra coisa que é baseada na sua pergunta é que você pode 3 outra vez, tá? Se você quiser saber o 3, por exemplo, se a soma deu 81, você pode somar 8 mais 1, que aí vai, para não precisar fazer a divisão, Não, né? sim, ele explica no vídeo lá. Agora, vamos pegar um exemplo. Me fala um número aí qualquer. 365. 365. 65. Então, olha só, 365. Qual que é a soma dos algarismos dele? É 3 14. 3 mais 6 e mais 5 dá 14. dá 14, né? Uhum. 14 é divisível por 3? Não.
Não. Então, esse 365 não pode ser divisível por 3. 14 é divisível por 9? Também não. Já pelo fato de não Nem ser por por 3. 27. Já anula todos os outros, né? Então, a sua pergunta, você entendeu que quando é por 81, vai ser por todos. E reciprocamente, de modo contrário, se não for por 3, não vai Não é ter por como ninguém. ser por 9 nem por 27, tá? Aham. Mas um exemplo aí maior, mais desafiador, um exemplo que desafia nossa inteligência. Tá. Pode falar. Esse pode ser um número gigantesco, que nem no outro. Pode. 599 bilhões 739 mil. Não, 739 milhões. Calma. 500 e quanto? 539 milhões. Bilhões. 39 bilhões. 737 mil. Não, 737 milhões. Milhões. 948 mil. Certo. E 727. Tá. Primeira coisa, esse número é por 2? Não. Só para lembrar, né? E nem por 4, então, nem por 16, nem por... Agora vamos para cá. Quanto que dá essa soma aqui, galera? Não sei. Vamos somar aqui. Por isso que ele é mais difícil que o de 3, que o de 2, quer dizer. Mas não é tão difícil, porque você vai somar 5 mais 3. Vamos fazer de cabeça. 5 mais 3. 8. 8 mais 9. 17. 17 mais 7. 24. 24 mais 3. 27. 27 mais 7. 34. 34 mais 9. 43. 43 mais 4. 48. Não, 47. 47 mais 8. Mais 8 é 55. 55 mais 7. 62. 62 mais 2. 64. Mais 7. 71. 69. Não, 71. Peraí. Não, é Mais 71, dois. tá certo. É. É 64 mais 7. 71. Já não é por 3. Por isso que é bom então. mais de um fazendo. Mas foi quase, né? Se eu troco aqui por 8, dava. Se esse último Dava 72. 8, aí dava 72, que 7 mais 2 dá 9, né? E aí seria por 9, por 3, né? Foi quase. Mas vocês entenderam o critério? Agora, aí que é o legal. Aí, agora vamos fazer matemática. Isso não é matemática. Matemática é entender, assim, o que está por trás disso aqui. O porquê, tá? Então, vamos pegar um número só da ordem dos 1000. Só para mais fácil de fazer a conta. Vamos pegar aqui o 1872. Certo? 1872. Vamos escrever ele daquela maneira que eu acabei de falar, tá? 1 vezes 1000, que é 10 elevado a 3, certo? Mais 8 vezes 100, que é 10 elevado a 2, 7 vezes quanto? Vezes 10, que é 10 elevado a 1, mais 2 vezes 10 elevado a 0, que é 1. Tranquilo aqui? Tranquilo? De boa. Qual que é a sacada aqui matemática? A sacada é essa aqui, ó, que o matemático tem. A ideia matemática, o que é o belo, pessoal, é isso aqui, ó. O cara, ao invés de escrever 1000, ele teve a ideia de escrever isso aqui
como sendo 999 mais 1. Igual Pode que a gente fez escrever. lá com o 13, né? É 4 vezes milhares exatamente. vezes 13. Exato. E quando você pega a ideia geral, você cria os critérios a partir do nada. Você faz matemática. Ó, ele escreveu 100 como 99 mais 1. Tá errado? Não, 99 mais 1 não é 100, ó. É, tá errado não. Não tá errado. Ele escreveu o 10 como 9 mais 1. Então, essa é a sacada, tá? Por quê? Porque olha o que vai acontecer. Quando você fizer isso, no lugar do 1000, vai ficar 1 vezes 999 mais... Gente, vocês estão perdendo ver a Isabelle aqui jogando bola, aqui, chutando a bola aqui. Uma bola de futsal dura que só. Ela Filma está se isso. achando... Filma aí, O- professor. Não dá não Filme. para virar não. A câmera tá presa aqui. O 100 é 99 mais... Estão entendendo o que eu estou fazendo aqui, né? Sim, O sim. 7 é 9. Cara, essa sacada, isso que eu estou fazendo, é a ideia do matemático. É a sacada que ninguém tem. Tá? Aliás, quem foi que fez isso pela primeira vez? Que inventou? Eu não tenho a resposta para essa pergunta do dado histórico, mas eu tenho a resposta de um cara que fez a generalização usando uma ferramenta chamada congruência, que ele resolve todos os critérios de uma só vez, que foi o Gauss. Ele usando congruência, ele resolve todos os critérios de uma maneira muito mais fácil que essa aqui. A matemática por trás é mais profunda, chama congruência, tá? Agora, Ele resolve todos os critérios de até os números primos, até os maiores números primos? Qualquer número que você pensar dá para fazer com esse critério. Qualquer um. É uma Olha só, fórmula? é uma fórmula. Na verdade, é uma linguagem nova da matemática, uma linguagem que é mais moderna, chama congruência, que é a linguagem dos restos. Ó, aqui a gente vai aplicar o chuveirinho. A gente já estudou isso aqui, não já? O chuveirinho? Já. Propriedade distributiva? A gente vai aplicar o chuveirinho aqui. O que vai acontecer? Os números que forem multiplicados pelos terminados em 9, todos serão obrigatoriamente divisíveis por 3. Por 3. Ou por qualquer múltiplo de 3. Agora, o que é o que vai dar o que a gente está procurando. Olha só. O que vai estar é o que nos interessa. E o que vai sobrar é justamente a soma dos algarismos. Que, ó, quanto que é 1 vezes 999? 999. 999. Esse número não é divisível por 3, gente? É. E quanto que é 1 vezes 1? 1 vezes 1 é 1. Eu vou colocar ele no final aqui, vocês vão entender já por quê. Só que isso aqui tudo é uma soma, tá? Tá somando. Essa linha aqui de baixo eu tô somando. Quanto que é 8 vezes 999? Não me interessa. Agora, eu sei que como ele tem o produto 999, obrigatoriamente, ele é divisível por 3. Por 3, não é? Uhum. E quanto que é 8 vezes 1? É 8. 8. Quanto que é 7 vezes 9? Dá 63, mas eu não quero fazer a conta, não. Eu sei que 7 vezes 9 é por 3. E quanto que é 7 vezes 1? 7. 7. Mais o final aqui, esse 2, né? Tá vendo? Esse 2 aqui, ó. Mais 2. Então, pessoal, olha para essa linha de baixo aqui, ó. Olha para essa linha aqui, ó. Ele tá um pouco distante, mas tudo isso aqui está sendo somado, tá? Tudo isso aqui está sendo somado. Mas o que é interessante você analisar nessa soma é o seguinte, que é a matemática aqui da brincadeira. Essa parte aqui, isso aqui é divisível por 3, não é? Eu não preciso analisar. Isso aqui é divisível por 3. Isso aqui é divisível por 3. Quem sobrou para eu analisar é 1872. Olha o número aqui. 1872.
1,872, só que somando. Não é justamente a soma dos algarismos? Acho que é. Aham. Acha? Aí, tipo, se a soma dos algarismos for divisível por 3, quer dizer que o número total é divisível por 3. Exatamente. Eu quero que vocês pensem, pessoal, o seguinte: troque isso aqui, ó. Troque isso aqui. Desculpa, eu passei aqui por cima. Pessoal, troque isso aqui, ó. Troca isso aqui por qualquer número. Troca esse aqui, ó, por qualquer número. Sei lá, chama de A, B, C e D. Não importa o número aqui. No final, o que vai sobrar vai ser uma quantidade aqui que vai ser múltipla de 3, ou de 9, ou de 81, a escrita é a mesma. E aqui vai sobrar o que para nós? Vai sobrar o A mais B Mais C mais D. C mais D. E é isso aqui que eu tenho que analisar. Se isso aqui for divisível por 3, então o número todo vai ser. Entenderam o critério? Sim. Acharam isso bonito, pessoal? Isso, se você acha isso bonito, isso é porque você tem uma visão para matemática. Se você não tipo assim, achou indiferente, eu não achei nada demais, é porque você ainda não consegue enxergar a matemática com a sua beleza, que é porque ela transformou um problema grande de dividir um número num problema menor, em apenas somar os algarismos e analisar, tá? Então, essa é a sacada da matemática, tá? Não fique triste se você não viu beleza nisso, tá? Mas se você viu, parabéns, você tem uma inclinação para a matemática, tá? Então, tranquilo, os critérios do 2 e do 3 e dos seus respectivos potências. Tranquilo? De boa. Tá. Então, se você está prestando atenção e está pegando a ideia, os outros critérios, pessoal, eles vão ser também explicados da mesma forma, tá? Então, vamos passar rapidamente aqui. O critério do 4 não precisa. O critério do 5 é o quê? Qual que é o critério do 5? Divisível por 5 e por 0. Se o número terminar em 5 ou 0. terminar em 5 ou em 0, ele é divisível por 5. Perfeito. Se o número termina em 5 ou em 0, Aham. Ele vai ser múltiplo. e qual que seria então o critério do 25, que é 5 ao quadrado? Terminava em 5 e 0. Também. Será? Não. Se o número. O critério do 25 é se o número formado pelos dois últimos algarismos for divisível por 25. O número formado pelos dois últimos algarismos forem divisíveis. Mas 25. Mas o do 25 ele não nasce. O critério do 5. Então, vocês concordam que quando a gente enuncia o critério do 25, não está errado o que vocês falaram, quando termina em 0 e 5, mas na verdade, isso não é uma definição matemática, né? O critério do 5, ele é basicamente igual ao critério do 2. Se o último algarismo for divisível por 5. O que acontece é que os únicos algarismos que são divisíveis por 5 é o 0, porque 0 dividido por 5 é 0, e o 5, que 5 dividido por 5 é 1. E aí os professores dos livros costumam a fazer esse tipo de definição que aprendem. Quando terminado em 0 e 5, mas isso tá certo, isso é verdade, mas isso não é adequado falar, porque, na verdade, o critério do 5 é o mesmo do 2, é o algarismo que divisível por 5 deixa resto 0, né? Ou seja, que é divisível por 5. O que acontece é que os únicos são esses. O professor fala isso, mas aí quando você vai para o critério do 25, fica meio sem sentido. Mas o critério do 25 é a mesma coisa do critério do 4, ou seja, os dois últimos algarismos têm que ser divisíveis por 25. Ok?
Uhum. Entendeu? E o próximo do 25 seria 125, Isso. né? Isso. Porque é 5 elevado à terceira potência. Então, os três últimos... Aqui a gente quase nunca vai usar esse critério aqui, mas é só para vocês entenderem a generalização, tá? Vamos fazer exemplos, obviamente, aqui agora. Principalmente do 25. Só para vocês... Me falam um número aí para a gente ver se é divisível por 5 e depois por 25. 1500 e... 500 mas- e... 1575. 1535. 375, eu vou botar aqui no final. Não, mas 75 dá, mas tudo bem. Aqui, ó. Esse número, ele é 1.045.375. Ele é divisível por 5? Sim. 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 Termina em 5, né? Ou seja, esse algarismo é divisível por 5. Ele é divisível por 25? Por quanto? 75? Sim. Por 25? Por Sim. 25? Sim. Esse número é divisível por 25, porque os dois últimos algarismos, ó, É terminam em 75. 75. E Foi 3 vezes 75 25. perfeito. E esse número, ele é divisível por 125? Sim. Os 3 últimos são quanto? 375. Não. Sim. 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 375. 125 mais 125 mais 125 dá 375. Ele é 3 vezes 125. Correto? Então, ele é divisível também por 125. Então, esse critério é mão na roda, né, também, ó. Veja que olha só, pessoal, vocês estão aprendendo o critério não apenas de 1 até 10, né? Vocês estão aprendendo os critérios de números, às vezes, exorbitantes, 125, por exemplo, tá? E o principal agora é a matemática. Olha só, vamos entender a ideia da prova que está presa, que nem a gente fez dos outros. Vamos pegar um número qualquer, tipo 1400. Eita ferro, calma aí. 1433, tá? 1433. Então, se a gente escrever, ó, 1.000, 1 vezes 1.000. Correto? Mais 4 vezes 100. É 400. Estão entendendo isso aqui, pessoal? Que a lógica não muda nada. É só aprender a escrever os números na forma de soma de potências de 10 e usar um raciocínio aqui que é o seguinte. Olha só. Concorda que esse número termina em 0? Então ele é Sim. divisível por 5? Com certeza. E 2. Concorda com esse também? Então, só vai me sobrar o último algarismo para analisar. Entenderam porque o critério do 5 é só analisar o último algarismo? Aham. Agora, o do 25. Concorda que esse número termina em 2 zeros? Todo número que termina em 2 zeros é divisível por 25? É por qualquer número, não é não, professor? Oi? Qualquer Sim, número que termine em 0. Sim, mas o critério do 25 na análise? Dois últimos? Não, sim, então eu vou fazer essa pergunta mesmo. Ó, concorda que esse número aqui termina em 2 zeros também? Sim. E é divisível por 25? Então, olha só o que me sobrou. Sobrou eu analisar essas duas últimas parcelas, tá vendo? Que são o quê? São os dois últimos algarismos, o 3 e o 3, ou seja, 33, tá vendo? Sim. Entenderam a lógica do critério do 5? A Com demonstração? certeza. Então, agora vocês estão sabendo matemática. Então, assim, a gente já fez aqui basicamente todos, e aí fica faltando o critério do 7. O critério do 7, né?
E no vídeo lá ele fala do critério do 7 e do 11, né? Ah, o do 6, né? Calma aí, faltou o 6 também. Então vamos lá. Opa! Deixa eu botar a cor aqui, preta, de novo. Então vamos lá. Critério do 1. Todo número é divisível por 1, né? Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Critério do 2. Ok. Critério do 3. Ok. Do 4. Ok. Do 5. Ok. Do 8. Ok. Do 9. Ok. Do 10. Eu não falei, mas o do 10 é o seguinte. Vou falar já do 10. Então, olha só, a gente discutiu esses critérios já e discutimos os critérios das suas potências. Então, do 2, do 4, do 8, do 16, do 32, do 64. Do 3, do 9, do 27, do 81. Do 5, do 25, do 125, tá? E aí, agora vamos pensar no 6. Vamos pensar agora no 6. Bem, o 6... Se você entendeu do 6, você entendeu do 10. O critério do 6. O 6 não é 2 vezes 3? Uhum. Certo? Então, o critério do 6 é o seguinte. O número será divisível por 6 se ele for divisível por 2 E por 3. Então, aqui, ó, olha a conjunção e. Quando eu falo eu estou dizendo que ele tem que ser simultaneamente por 2 E por e 3. não adianta ser por um e não ser pelo outro. Então, a conjunção Uhum. e dá essa ideia de que tem que ser simultaneamente. Tudo bem? Sim. Então, como é que eu faço para saber se o número é divisível por 6, usando o critério? Eu analiso se ele é divisível por 2. Ou seja, eu olho o último algarismo, se é par. Beleza. Eu analiso se esse mesmo número é divisível por 3. Ou seja, eu somo os algarismos e vejo se ele é divisível por 3. Se os dois forem ok, deu ok aqui, divisível por 6. Alguma dúvida? Não. Ninguém? Estevo, tranquilo? Todo mundo tranquilo? Tranquilo, pô. Mas entendeu? Essa lógica é porque essa mesma para o do 10, por exemplo. Aham, não, eu Tá? entendi isso aí. Então, essa lógica vale para qualquer número composto, tá? Composto de números primos. Então, por exemplo, o critério do 10. O 10, ele é 2 vezes 5. Então, o número para ser divisível por 10, ele tem que ser por 2 e por 5. Ele é divisível por 5 quando termina em 0 e 5. E ele é divisível por 2 quando ele é par. Então, 0 e 5 e par vai dar só 0, né? Então, ó. 0 e 5 é o do 5. E tem que ser par. Qual dos dois aqui é par? Só o 0, né? Então, para ele ser divisível por 10, tem que terminar em 0. Tranquilo? Aham. Qual que seria o critério, por exemplo, do 36? Baseado no que eu acabei de falar. Dois elevado a quinta? Não sei. Não, 2 elevado a quinta é 32. Ah, 32. Qual que seria o critério? Baseado no que eu falei, baseado em fatos reais aqui, no que eu falei. Qual seria o critério 36. da divisão? 36 é 6 vezes 6. Então seria 2 elevado ao quadrado. E o número também tem que ser 2 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado. Isso, tudo que você está falando está certo. Eu só quero saber o critério. Qual que é o critério?
Você falou que o 36 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Isso é a fatoração, né? O teorema fundamental da aritmética. Tá perfeito, tá certinho. Mas eu quero saber qual é o critério do 36. Se o número é divisível por 36 só olhando ele. Eu quero olhar para ele e falar assim: esse número aqui não é divisível por 36. Vou dar uma dica. É baseado no que eu acabei de falar, na explicação do 6 e do 10. Multiplicação de primos. Não precisa ser de primos, mas eles não podem ter fator em comum, na verdade. Ah, tá. Eles não têm fator em comum, né, quando vão multiplicá-los. Vou clarear para vocês aqui. 36, ele não pode ser 4 vezes 9, por exemplo, que é o 2 ao quadrado e o 3 ao quadrado? Uhum. A única pergunta que você tem que fazer é o seguinte: esses números aqui, eles são coprimos? Lembra da ideia de coprimos? Da penúltima aula? Eles são. Coprimos é quando eles são primos entre si, ou seja, não tem fatores primos em comum aqui. Aqui só é potência de base 2, aqui só é potência de base 3. Então, eles são coprimos? Sim, eles são. Não são? Se eles são coprimos, então o critério de divisibilidade deles vai ser o critério de divisibilidade de um e o critério de divisibilidade do outro. Então, por exemplo, o número será divisível por 36 se ele for divisível por 4 e divisível por 9. Certo? Agora, qual é o critério do 4? É os dois últimos algarismos, correto? Uhum. Qual que é o critério do 9? Essa é a soma. É a soma dos algarismos. Serem divisíveis por? 9. Então, eu quero saber se o número é divisível por 36. Por exemplo, eu pego um número aqui, aí eu falo assim, 3, 4, 5, 7, 9, 3, aí eu meto aqui um 24. Eu quero saber se esse número é divisível por 36. Então, a pergunta que caiu na prova é essa aqui. Esse número aqui é divisível por 36? Tá? Deixa eu caprichar mais. Deixa eu fazer um número mais divertido. Então, O professor só bateu no teclado. Certo? Não, tirar isso aqui. Eu quero fazer um que fique mais fácil a conta. Pronto. Para ficar fácil a conta. Bem efeitos sonoros, os melhores que eu já ouvi. Esse número aí, ele é divisível por 36? Caiu essa questão na prova, né? Caiu uma questão dessa na prova. Se o aluno não sabe isso aqui que eu estou explicando para vocês, ele vai pegar o 36, vai pegar esse número e vai dividir por 36. Ele vai passar um bom tempo fazendo isso. Agora, como a gente sabe que 4 e 9 é coprimo e 36 é o produto de 4 e 9, eu tenho que saber se ele é por 4. Ele é divisível por 4? Por 9, porque eu já somei, porque 2 mais 2 é 4, 4 mais 4, 8, mais 1, 9. Isso, vamos começar por 4 aqui, mas eu entendi, parabéns. 24 é divisível por 4, não é? É. Porque é 4 vezes 6. 6. Então ele é divisível por 4. Agora, como acabou de falar aí, a soma dos algarismos é 2 mais 4 mais 1 mais 2, que dá? 9. 9. Ele é divisível por 9 também? Sim. Então, ele é divisível por 36, acabou. Tranquilo? Professor, e se eles não forem coprimos? Se eles não forem coprimos, vamos fazer esse critério aqui. Vamos pegar um exemplo. Vamos brincar com algum exemplo. Me fala. Sei lá, do 6 e do 4. Não, me fala. 24. 24, né? Uhum. Bem, vamos tentar criar um critério por 24 aqui. Vamos tentar criar um critério por 24. O 24, pessoal, ele é
3 vezes 8. Pronto, acabou. Entendeu? A soma tem que ser por 3 e os 3 últimos tem que ser por 8. Entendeu? Se você quiser analisar ele baseado no 6 e no 4... Isabelle, volta aqui, rapidinho, das minhas vistas, rapidinho. E o professor postar isso no YouTube. Professor do céu. Professor, O professor todo saiu vídeo que você desesperado. vai gravar aqui com a gente, você vai postar, né? Imagina Ele se ele postou tá dando aula, ela vai lá, abre um pote de cola e come. Ela vai pegar um pote de Nutella. Não, mas é isso que criança faz. Come cola, Gente. lambe a parede. Nunca deixa ele aperta, viu? Sim. Sua mulher já chegou, professor? Sua esposa? Porque Sua esposa? a criança, ela tem um imã para coisa que não pode. É banheiro, é cozinha, é só essas coisas. Nunca vi gostar de banheiro com essa menina. Vamos lá, gente. Eu conheço alguns que gostam de igualzinho, ó, até mais. Desculpa aí. Olha só, tranquilo aqui? De boa. Agora, se fosse o 4 e o 6, aí não Tinha dá que ser para fazer, tá? divisível por 3, por 2 e por 4. Aí aqui a gente vai usar a ideia, quando for assim, a gente vai usar a ideia de MDC. Só que como eu não falei ainda, não tá nos vídeos mais para frente, então não vamos analisar isso aqui não. Acho que eu tirei a dúvida, né? Tá, Sim. tirou. Então, eu falando do 7 e do 11, tá? Tá cansativo aí, já tem 1 hora de aula. Acho que dá para terminar o do 7 e do 11. Pelo menos o do 7. Dá para fazer os dois. Porque é tranquilo. Pode seguir. Só que eu não vou falar a demonstração matemática. Vou deixar para vocês isso aí. É só escrever de base 10, mas é muito divertido. Esses dois aí são os mais divertidos. É tão divertido que o cara do vídeo ele não faz o do 7 e do 11. Porque não é tão simples assim, não. Ele faz. Vai não. Não faz, geralmente não faz sentido, né? Você pegar as classes e subtrair. Nas classes e subtrair. Pois é, não, mas é porque você vai escrever os 10. Não, eu não vou falar, não, vou deixar vocês pensarem. Na verdade, eu já expliquei como é que funciona mais ou menos a ideia. Mas eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho, não dá as coisas de graça, não. Olha só, o do 7 é o seguinte. Detalhe, o critério do 7, o próprio cara do vídeo fala, geralmente é melhor dividir logo por 7, tá? O do 7 é o seguinte, Ele fala 840... que os 3 primeiros números é mais fácil dividir por 7. Mas depois ele explica. Se for muito grande, né? O do 7 é o seguinte, você vai pegar aqui o último algarismo e vai desmembrar ele. Então vai ficar 84 e você vai tirar, ele vai ficar fora do número, tá? E aí você vai multiplicar o último algarismo por quanto? 2. Por 2. E o resultado você vai subtrair do que sobrou. Ficaria 84 menos 2. Que dá 80. Ele tinha feito um. Aí pega o Ele tinha 2, feito. subtrai. Aí pega o 2, calma aí. 8, aí pega o 2. Multiplica de Multiplica novo. por 2, que fica 4. E o resultado você subtrai. 8 menos 4, 4. O resultado deu 4. 4 não é divisível por 7. Então eu concluo que 841 também não é divisível por 7. Diga, Cauã. Ele tinha mostrado de um jeito. Ele tinha mostrado outro jeito também lá no vídeo, né? Ele usa a soma das classes, né? Soma das classes. Da ímpar, pega a par. Eu não vou nem explicar isso da soma das classes, porque, que nem ele fala, esse aqui a gente sabe o resto. A gente já acha o resto da divisão. Como o resto é 4, então o resto da divisão vai ser 4. No caso das classes, a gente não encontra o resto. Então, não vou nem mexer com aquele critério, vai ficar só como curiosidade, tá? Eu vou falar só de outra divisibilidade do 7. Do 11, agora. Entenderam? Uhum. Entenderam, pessoal? Sim. Agora, olha só. Então, vamos fazer um exemplo.
6.437.611. E 11. É divisível por 7? Foi mal. É divisível por 7? Sério? Hã? Eu falo, eu prefiro dividir isso aqui por 7. Eu não gosto de usar o critério, não vou mentir, não. Parece que é mais difícil usar o critério. Vocês estão vendo que o critério 7 ele não vale a pena aplicar? Porque você vai ter que pegar aqui Sim. esse 1 multiplicar por 2, aí vai fazer esse número todo até aqui menos 2. A continha besta. Aí vai dar 6, 4, 3, 7, 59. 59. Isabel. Não. Esse 9 aqui se multiplica por 2, 18. Isso, muito bem. Muito bem. Rapaz mesmo, não pode. Aí, você vai subtrair, Pô, é melhor dividir por 7. Mil vezes dividir por 7. Eu só quero que vocês entendam que o critério do 7, ele não compensa. E nem o do 11. Só queria mostrar o critério e provar para vocês que não compensa. Tá? Sim. O critério É não mais fácil compensa. fazer a divisão mesmo. É mais fácil fazer a divisão. Agora, é bom você entender a curiosidade, né? Entender, saber que existe o critério. Pode cair numa prova de Olimpíada, né? Vocês concordam? Que isso aí pode cair numa prova de Olimpíada? Então, é interessante só por esse ponto, da gente ter noção que pode cair numa prova de Olimpíada. O critério do 7, todo mundo entendeu e viu aplicável. E a gente saiu uma criança na África que criou o critério do 7 diferente, tá? Ele pega 841 e ao invés de fazer 84 menos 2, ele pega o 1, ao invés de multiplicar por 2, ele multiplica por 5, tá? E ao invés de subtrair, ele soma. Ele soma. Tá? Então, isso aqui vai dar... Entenderam a diferença? Tira o último algarismo, multiplica por 5, ao invés de subtrair, você soma, tá? Então, isso aqui vai dar 91. Aí, pega o último algarismo, multiplica por 5, vai dar 5. Então, vai ser 9 menos 5, que vai dar também 4, que é o mesmo resto. Aí todo mundo saiu nas notícias aí, nos WhatsApp, um menino, uma fórmula nova. Isso é muito simples de explicar o que ele fez, não foi nada demais, tá? Matematicamente, se você tentar fazer a demonstração das bases 10, você vai ver que é análogo o que o menino criou. Mas parabéns para ele, não estou tirando o mérito dele, foi muito inteligente dele criar esse método. Mas ele não fez nada assim espetacular não, tá? E o critério do 11? Alguém lembra do critério do 11? Você tem que somar... A soma das ordens. A soma das ordens ímpares e das ordens pares. Subtrair entre elas. Ordem, pessoal, é isso aqui, ó. É o número. Aqui, ó. Ordem 1. Professor, ele não deu ordem pra 2. isso, não. Ordem 3. Ele mostrou, Oi? tipo, a parte do 1000 era a unidade par e a unidade dezena e centena era ímpar. Ele pegou um número de 6 algarismos. Vamos pegar aqui, oi. Aí. Vamos lá. 5. Então ele vai pegar aqui. 5 é ímpar, né? Que é a primeira ordem. Sim. 1 é ímpar. E o 4 é ímpar, certo? Sim. Vai somar. 5 mais 1 mais 4. Isso são a soma das ordens ímpares. Menos a soma das ordens pares. Que é 6. 1, 3 e 6. 3 e 1. E 6. E 1. Então, quanto que vai dar isso? Ali vai dar 5 mais 10, né? Menos 10 também, né? Sim. 0. 0 não é divisível por qualquer número? Sim. Então, esse número aqui é divisível por 11 também. Tranquilo o critério do 11? O critério do 11 eu já consigo fazer. O critério do 11 eu já acho massa de fazer. Um número muito grande eu já acho que compensa. Um número desse tamanho aqui, por exemplo, eu acho que fazer o critério do 11, tá? O do 7 eu não compenso tanto. Já do 7 não.
Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Então tá. Sim, A aula de hoje, basicamente, é isso aqui, mas eu só queria chamar a atenção o seguinte, que para a próxima aula vai ficar esses exercícios aqui, ó. 15, 16, 17 e 19 e 20. Mas é muito interessante fazer esses primeiros. Eu estava vendo aqui, olha que pergunta legal. Todo número divisível por 2. Olha que pergunta legal aqui, ó. Olha só. Todo número divisível por 2 também é divisível por 4? E são perguntas capciosas. Não. Não, né? Não. Existe um número ímpar que é divisível por 2? Então é interessante Não. fazer. Eu não quero que você escreva, tá? Eu quero que você tente fazer, tá? Quero que você realmente tente fazer para aprender, tá? Eu vou encerrar aqui a gravação primeiro.